Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, mães, pais, educadores, cuidadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Montessori. Esta semana, quem esteve atento às minhas redes sociais, principalmente ao Instagram, lá no maraalves.pt, eu partilhei uma história que eu vivenciei há algum tempo, em que basicamente o que aconteceu foi uma educadora de infância, numa situação de recreio, e uma criança de 4 anos andava ali a brincar. Mas não era suposto aquela criança ir brincar para aquele sítio. Então o que é que aconteceu? Esta educadora vai ter com a criança, puxa-o com bastante violência e começa a gritar com ele, assim com o dedo em riste. E claro, a criança ficou assustada, como é natural, e começou a chorar. E ela voltou-lhe simplesmente as costas. Esta situação deixou-me chocada, na altura, obviamente, mas só a mim. Porque todas as outras pessoas que estavam, pais e funcionários, toda a gente achou aquela repreensão, digamos assim, muito bem feita, porque tem que se ensinar as crianças e porque tem que... e que assim é que é, e todos aqueles comentários que nós já, infelizmente, estamos habituados a ouvir e a compactuar. Eu, quando fiz esta story, foi no encadeamento de uma notícia, só para dar aqui o contexto para quem não viu. Há cerca de uns dias, talvez há mais de uma semana, saiu uma notícia a dizer que uma educadora ia ser suspensa por ter humilhado uma criança, algures, penso que na zona da Covilhã. E esta notícia fez-me pensar, porque a realidade é que é uma notícia, infelizmente teremos mais notícias como esta. O que se passa a nível nacional reflete aquela notícia. O que é que eu quero dizer? Que todos nós, enquanto sociedade, compactuamos com um desrespeito global à criança. E porquê? Porque é que eu digo isto? Não é só violência física, não é só violência psicológica, não é só porque não batemos nos nossos filhos e não castigamos que está tudo bem. Não é por aí. É o desrespeito que existe coletivo. Dou exemplos. Não há respeito para com crianças sempre que em creches se promove o desfraldo coletivo. Porque cada criança tem um ritmo e obrigar uma criança a desfraldar é desrespeitoso para com aquela criança. Quando a criança, com 3 anos, entra no pré-escolar e ainda usa fralda, e a escola a obriga a não levar fralda e a fazer xixi pelas pernas abaixo, isso não é respeitar a criança. Desculpem, não é. Porque aqui nós não mudamos as fraldas. Mas se a criança ainda usa fralda? Então não é uma humilhação uma criança com 3 anos, ou seja de que idade for, estar numa escola nova ainda por cima, mudou de ciclo, ou mesmo que não seja uma escola nova, mas só porque tem 3 anos e é proibido mudar-se a fralda, porque as funcionárias não podem mudar a fralda, porque são as regras. A criança fazer xixi pelas pernas abaixo, acham sinceramente que isso é respeitar a criança? Não há respeito na maior parte das creches e de pré-escolares e também nas casas da família e também
no espaço público, sempre que não respeitamos o desenvolvimento natural de uma criança. A criança passa por fases de desenvolvimento, não sou eu que digo. Há milhares de livros, há diversas teorias científicas comprovadas que falam nisso. Os psicólogos falam nisso, os pediatras falam nisso, mas as escolas, reparem, não seguem nada dessas instruções. É chocante. Nós quando estamos mais despertos para este tema, obviamente, como quando somos pais, isto mexe mais connosco, porque nós estamos a ver ali, não é? A vida a acontecer e quando nos interessamos por estes temas do desenvolvimento, nós entendemos o quanto é importante seguir esse desenvolvimento. Porque só a seguir o desenvolvimento é que nós, como adultos, conseguimos apoiar a criança a fazer melhor, a fazer o correto. Porque se estivermos a ignorar isso tudo, estamos a desrespeitar, obviamente, aquilo que é natural, mas também estamos a ser um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento. Reparem numa criança que começa a aprender a abotoar os botões do seu casaco. Se nós não temos noção que ela precisa de fazer aquilo diversas vezes, por mais que isso nos irrite, ela vai ter que abotoar e desabotoar, abotoar e desabotoar para aprender. Mas se nós não tivermos esta consciência, nem paciência e nem conhecimento, nós vamos lá e fazemos por ela. Isso é um obstáculo ao desenvolvimento. Porque a criança, para fazer, tem de aprender e para aprender tem que repetir e tem que fazer com as suas próprias mãos. Claro que nós estamos na retaguarda, claro que nós podemos ajudar a criança, mas quando ela pede ajuda. E isto tudo está aqui, há aqui um cenário muito lamacento, não é? Porque há muitas situações de desrespeito. E eu comecei por falar nesta história e neste contexto, porquê? Porque quando eu faço esta história, longe de mim pensar no que eu iria receber de feedback. Foram centenas de mensagens a denunciar situações que se passam em contexto pré-escolar e creches. Centenas. Desde auxiliares que chamam nomes a crianças. Estamos a falar de crianças até aos 6 anos de idade. Desde auxiliares que puxam com violência o braço, que obrigam a comer, desde humilhação gratuita. Se a criança faz xixi, és uma porca. Isto é inadmissível. Isto é inadmissível que nós deixamos os nossos filhos e isto aconteça nas nossas costas. E às vezes não é nas costas, mas não estamos nem aí. Aquilo que eu vos quero dizer aqui neste episódio, eu confesso-me um pouco perturbada com esta situação, porque eu também sou mãe, como vocês sabem, e arrepia-me pensar que o meu filho seria, entre aspas, violentado com este tipo de discurso e também de ações físicas que acontecem. Porque puxar uma criança de 2, 3, 4 anos é um ato de violência. Humilhar é um ato de violência. Chamar nomes é um ato de violência. Não deixar a criança fazer as coisas por ela própria é um obstáculo ao desenvolvimento. Fazer tudo pela criança só porque dá jeito é um obstáculo ao desenvolvimento. Reparem que há escolas no pré-escolar que não permitem as crianças lavar os dentes, porque isso vai perturbar o ciclo. Não há tempo para isso. Reparem como se negligencia a saúde oral porque não dá jeito. E é por este não dar jeito que eu quero hoje falar do tema que traz aqui. Isto foi apenas um contexto, só para todos pensarmos. Reparem, antes de eu ir ao tema, e já vão entender o que eu vou aqui trazer hoje, para trabalhar em escolas no nosso país, nomeadamente na função de auxiliar, não é tudo mau, há situações positivas, há escolas muito felizes onde as crianças são respeitadas e temos que tirar o chapéu, porque é um esforço diário que é feito também, mas temos esta parte socialmente negligenciada por o sistema, por as entidades
por os diretores de escola que para contratarem uma auxiliar qualquer pessoa serve. Reparem que qualquer pessoa serve para tratar de crianças, quando deveria de haver um recrutamento apertado em que se verificasse se a pessoa tem cadastro, o seu historial, a sua conduta. O ideal seria que qualquer pessoa que contacte com crianças em escolas e creches, portanto nesta faixa etária até aos 6 anos, sobretudo até aos 6 anos, porque é uma faixa etária onde tudo é muito marcado, é a construção de personalidade, de caráter da criança, é a mente absorvente. Portanto, tudo isto vai formar aquela criança e vai impactar aquela criança. Por isso, desde a cozinheira à senhora da limpeza, todos deveria ser obrigatório terem formação no que toca à conduta e abordagem às crianças. É inadmissível que educadores, auxiliares, falem com as crianças da forma como atualmente se fala e como as centenas de relatos que me chegaram e fora o que nós não sabemos. Isto não pode acontecer, isto é negligenciar o desenvolvimento das crianças, isto não é brincadeira, não é só bater, é todo um contexto de obstáculo ao desenvolvimento. É inadmissível que as educadoras façam, por exemplo, trabalhos por as crianças só para agradar os pais. Isto é inadmissível, porque as crianças têm de fazer como elas sabem, como elas podem, tendo em conta o seu desenvolvimento, o seu ritmo, o seu interesse. Mas não, nós nunca pensamos nas crianças. As escolas e as creches, há uma grande parte delas que não pensa nas crianças nunca. Reparem nos ambientes. Uma sala de aula, de creche pré-escolar, em que está completamente atulhada de mesas e cadeiras, não é pensar nas crianças, porque as crianças precisam de se mexer. Elas precisam de se mexer. E quando uma sala está repleta de cadeiras e mesas e só tem ali um cantinho para elas se sentarem, atenção, não é pensar em crianças. Espaços escolares fechados, sem um único espaço lá fora, sem uma única árvore, não é pensar em crianças. Espaços exteriores que têm uma caixinha de areia, mas depois, atenção, não se podem sujar e a areia não pode sair por fora da caixa. Não é pensar em crianças. Há aqui um conjunto, há muitas coisas que nós fazemos, por desconhecimento também. Eu já passei por essa fase, porque nós não sabemos. Isto não é ensinado, isto não é de senso comum. Aliás, tudo o que é de senso comum é contrário a tudo isto que eu estou a dizer. Não é ensinado nas universidades, nos cursos universitários de educadoras, por exemplo. Isto não é ensinado. Porquê? Porque toda a sociedade está feita de uma forma em que as crianças têm que estar sossegadinhas e fazer aquilo que nós queremos. E só isto, esta ideia, que está globalizada e é generalizada, já está a ser todo um obstáculo ao desenvolvimento infantil. As crianças precisam de se mexer, precisam de correr, precisam de saltar, precisam de fazer coisas com as mãos é a ligação com o cérebro. Não dá para ter crianças sentadinhas, sossegadinhas, com medo de serem castigadas, porque esse bom comportamento é um comportamento manipulado e que vai trazer consequências no futuro. Eu peço desculpa se me desviei aqui e se pus aqui vários assuntos entre assuntos, porque isto é um tema que dá, desculpem-me a expressão, pano para mangas. Mas eu achava que era importante aqui também marcar aqui a minha posição, porque é muito revoltante ver o que se passa. Não é só apontar o dedo, quero que isto fique aqui bem claro. Eu sei de casos e todos nós sabemos, há situações muito positivas, há educadoras maravilhosas e auxiliares fantásticas. E também há auxiliares e educadoras que também sei, porque também me chegou muitas mensagens neste sentido. Mara, nós até queremos fazer assim, consciente, respeitando, mas a diretora não deixa. Ou quem manda não quer assim. E isto também tem que ser denunciado. Aos pais, pensem, observem. Se vos incomoda o comportamento que vocês observam
nas creches, nos pré-escolares, auxiliares, pessoas que trabalham na escola, vos incomoda, é o início da mudança. Se não vos incomoda, lamento dizer-vos que vamos continuar como estamos. Porque isto tem que nos incomodar. Tem que nos incomodar aquela mãe que me relatou que a educadora puxou um bebé de 8 meses e jogou como um saco de batatas para o canto da sala. Situação que o Ministério Público arquivou. Peço desculpa, acho que não era uma educadora, era auxiliar. Seja o que for. Isto incomodou aquela mãe. Mas se não tivesse incomodado, a situação iria repetir-se e repetir-se. Percebem? Temos que nos incomodar. Nós podemos até não saber nada. Não somos obrigados, por amor de Deus, a sermos especialistas, a ler todos os livros, a saber de ciência. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Mas temos que pelo menos nos incomodar. Porque é a incomodar que a mudança acontece. Nós não sabemos nada disto, nós não fomos criados assim. A sociedade inteira dá-nos um reflexo completamente diferente do que é respeito, do que é respeitar a criança. Respeitar a criança não é pôr só as cadeiras baixinhas e os tapetes Eva. Isso não é respeitar a criança. É muito mais do que o mobiliário baixinho, é muito mais do que todos os livros do mundo e todas as prateleiras e todos os brinquedos. É muito mais. É olhar para a criança como uma pessoa. Porque se nós tivermos este olhar, de olhar para a criança como uma pessoa, já muda tudo. O problema é que nós, no geral, não olhamos para a criança como uma pessoa. Olhamos para a criança como se fosse menos do que nós, menos esperta do que nós e menos importante. Este é que é o problema. E por isso é que manipulamos, castigamos e batemos. Porque achamos que a criança é menor do que nós, adultos. E no dia em que olhamos para a criança como um ser igual a nós em direitos, tudo muda. E tenho que dizer aqui uma coisa: respeitar a criança não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Isso é errado. A criança não pode fazer tudo o que quer. Ela não tem maturidade. Nós, como adultos, temos de a guiar, a apoiar no seu caminho. Mas desrespeitá-la. Por isso é que é importante dizer isto. Porque já, às vezes, há aqui umas críticas quando nós queremos seguir por uma educação mais consciente, vêm sempre aquelas bocas. Isso deixam fazer as crianças tudo. Não. Quem diz isso não sabe o que é que está a dizer. Isso é errado. Não é deixar as crianças fazer tudo, mas é respeitá-las como uma pessoa. Ora, não podemos bater em animais porque é um crime. Não podemos bater em idosos porque é um crime. Não podemos bater em mulheres porque é um crime. Então, por carga de água, é que bater em crianças é uma coisa aceitável. Por amor de Deus, temos que pensar sobre isto. Isto não é correto. Nós até podemos dar uma palmada porque naquele dia aconteceu, mas é diferente dar a palmada e ficar arrependido e ter consciência, não, isto não pode voltar a acontecer, do que bater constantemente e achar que assim é que é, porque eu também fui criada assim e temos que dar o respeito. Isto é errado enquanto sociedade. Pensem bem nestas questões. A educação que tivemos foi a possível, a que os nossos pais souberam dar e dentro do contexto. Não estamos aqui em guerra com aquilo que nos foi dado. Mas hoje temos tanta informação, caramba! É a nossa obrigação fazer melhor. Não é não deixar trauma às crianças, isso é impossível. Vamos sempre deixar um trauma. Mas pelo menos minimizar aqui os danos. E se tratarmos a criança como uma pessoa, tudo muda. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. O tema que eu hoje trazia aqui, colado com este, o título é pelo bem da criança mesmo. Porquê? Porque há muitas coisas que nós fazemos, não é? E a desculpa é sempre pelo bem dela, não é? Mas reparem que quase sempre o bem da criança coincide com o nosso próprio conforto. Já repararam nisso? Portanto, geralmente o que nós queremos, para ser mais clara, é que ela deixe o que está a fazer, mesmo que aquilo que ela está ali a fazer seja importante para o seu desenvolvimento. Por exemplo,
movimentar-se, correr, saltar, pegar em coisas, repetir ações, e muitas vezes aquilo irrita-nos, porque nós não compreendemos também porquê, e em nome do nosso bem-estar, nós, já chega, estás a fazer isto, não é? É sempre pelo bem dela. Seja o que for, nós justificamos sempre, é pelo bem da criança. Nós, na realidade, queremos acabar com tudo, mas é pela nossa vontade, não é pelo bem da criança, não é? O nosso egoísmo. Se ela brincar com uma torneira, por exemplo, a criança está ali a aprender a lavar as mãos. Claro que vai abrir a torneira 1000 vezes, é uma coisa nova. E nós vamos lá e fechamos. Também precisa de aprender a não gastar, não é? Só que se ela ainda está a descobrir como é que se abre, nós já vamos ali com o obstáculo. Não, tem que já aprender a prevenir aqui o desgaste da água. Claro que isso é importante, mas não é logo, porque ela está ainda a descobrir o abre e fecha. Portanto, é sempre esta ideia, é pelo bem. E quando a criança pede para ficarmos com ela até que adormeça, o que é que nós, na maioria, dizemos? Que pelo seu bem precisa de aprender sozinha e vamos embora, não é? São inúmeros exemplos. Para nós, as crianças precisam sempre de aprender alguma coisa. Repare, é sempre com esta desculpa, não é? Que é pelo bem dela, que ela tem que aprender. Vou ao encontro daquilo que comecei, muitas vezes por desconhecimento, não temos conhecimento, por amor também, por medo, mas talvez aqui o desconhecimento seja a grande desculpa, não é? Porque as pessoas não sabem, portanto continuamos a fazer aquilo que fizeram connosco e se todos fazem é porque é correto, portanto se todas as pessoas põem o ecrã à frente de uma criança para comer, como nós vemos, infelizmente em tantos restaurantes, isso está certo. Mas te causa estranheza se o meu filho estiver com um livro ao fazer um jogo. O pôr o ecrã à frente, é para ela comer. Porque se ela não estiver a ver os desenhos, ela não come. Mais uma vez, é pelo bem da criança. Será que é? Ou é porque nós não queremos mais nos chatear e não queremos fazer nós o esforço? Ou é porque nós realmente queremos estar descansados e ao menos assim ela está ali sossegada? E isso é pelo bem da criança? Ou é pelo nosso bem? É aqui neste sentido que eu gostava muito que esta mensagem passasse, porque se esta mensagem passar, muita coisa na vossa casa também vai mudar. Vão ter mais paz e vão ter uma criança muito mais conectada, porque a criança sabe e sente quando é respeitada. Educar não é instintivo. Educar não é só amor e instinto. O instinto serve, sim. Se a minha criança está quente, eu acho que ela está a ficar doente, então se calhar temos que ir ao médico. Isso é instintivo. Agora, a criança está descontrolada, está a fazer uma birra, está a chorar. Não é o instinto que me ensina a lidar com essa situação. Encontramos-nos daqui a 15 dias. Espero que vos tenha feito sentido este episódio. Gostava de saber as vossas opiniões. Sabem que têm canal aberto. Podem contatar-me lá no meu Instagram, maraalves.pt. Um beijinho e até ao próximo episódio. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.